Eu gostaria de agradecer também ao professor Valentim e a toda a comissão organizadora desse evento. E o meu tema seria experiências internacionais de prevenção do uso da maconha. Eu vou acabar repetindo um pouco o que a Zila falou, do que a Ana Cecília falou, mas eu vou tentar trazer alguns pontos. Existem algumas revisões, né, antes da que a Zila apresentou, que é uma revisão desse ano. Existem algumas revisões já feitas sobre se a gente tentar prevenir o uso de maconha realmente funciona. Assim, eu fiz um apanhado de quais são os conteúdos que, né, nessa na verdade não é uma meta-análise, mas na verdade é uma revisão sistemática, e essa revisão sistemática, os conteúdos mais frequentes desses vários programas são habilidades de comunicação e de enfrentamento para lidar com situações estressantes. Quer dizer, então, como já foi falado aqui, a gente não fala só de drogas e sim de ajudar esses adolescentes a criarem mecanismos de defesa, de resiliência, e a psicoeducação que sempre está presente. E é interessante que essa revisão, ela divide, né, como já foi colocado aqui, ela divide em níveis. A gente pode fazer e deve fazer prevenção em vários níveis. Um é o nível individual, ou seja, aquele adolescente, aquela pessoa, ela está sendo a meta, o objetivo, ou a pessoa que está recebendo. A gente pode ampliar isso e entrar, por exemplo, no nível familiar, ou seja, a gente atua no indivíduo, atua na família, principalmente porque são adolescentes que começam a usar drogas, então a família ainda desempenha um papel muito importante, e aqui eles falam de vários tipos de modelos, né, principalmente, e é uma coisa interessante, porque, pelo menos na minha opinião, né, quando a gente fala em abordagem familiar, eu acho que o monitoramento ou a supervisão do adolescente, ela, na minha opinião, é o que é mais eficaz, e aqui eles trazem um outro conceito. Talvez a gente precise também ter monitoramento da família, né? Ou seja, então a gente como sociedade, ou a família monitora o adolescente, a escola, os profissionais monitoram a família por causa principalmente da maior vulnerabilidade dos adolescentes que estão funcionando dentro de uma família disfuncional. E aí a gente sai do nível individual para o nível, não são excludentes, né, do individual, o nível familiar e o nível da comunidade, né? No caso aqui, como, de novo, a maior parte das pessoas que a gente quer atingir na nossa prevenção, ela está usando a escola, vamos dizer assim, então a escola acaba sendo aí um grande local, um local muito interessante para a gente atuar, né? Então a gente tem todos esses 3 níveis de atuação, com os conteúdos, né, que nesse estudo de revisão ele resume, e ele, né, eu não vou apresentar por causa de tempo, ele também traz vamos dizer, as referências que mostram que esses programas funcionam. E é interessante ver, como a Zila já adiantou, quando eu peguei 2 grandes revisões sistemáticas sobre o tema, o número de estudos que eles consideram importantes para serem introduzidos ou inseridos nessas revisões não passam de 20 e poucos estudos. Quer dizer, então é algo que ainda existe uma carência enorme de, embora a gente possa dizer que são eficazes, mas pelo menos do ponto de vista quantitativo, talvez a gente precise. E aí é interessante, nessa mesma revisão, eles falam de estudos sociais. E aí talvez venha a grande questão. Quer dizer, a gente até agora conseguiu atingir, vamos dizer, um indivíduo em algum lugar, a gente conseguiu atingir algumas escolas, como a Ana Cecília falou, a gente conseguiu atingir algumas cidades. Agora, e na sociedade? Quando eu desenvolvo uma vacina, não é difícil eu, depois de 2 anos, vacinar todo mundo e rapidamente eu
enxergar uma diminuição ou até uma erradicação daquela doença que eu estava tendo como meta fazer prevenção primária. Agora, quando a gente atua na sociedade como um todo, e aí, como já foi falado, a gente poderia avaliar isso através dos levantamentos epidemiológicos, quer dizer, esses levantamentos epidemiológicos ainda não parecem refletir ou não essa questão da eficácia na escola, no aluno ou na família, né? Eu vou deixar mais claro depois. Esse é uma revisão já mais antiga. Fala um pouco do que a Zila já disse, né? Será que a gente fala de cannabis especificamente? Será que a gente fala de todas as drogas? Multimodal, ou seja, com uma modalidade só? Universal, como a Zila também já falou? Eles já trazem, como a Zila também disse, que é melhor focar na adolescência inicial, né? Ou seja, você tem que pegar o garoto precocemente, né? Misturar professores e facilitadores. Existe ainda um questionamento na literatura se 1 ano, 2 anos, 5 anos, 1 mês, qual é a melhor, né? Qual é o melhor tempo para você usar ou fazer. Alguns estudos que mostraram que eu posso terminar o meu projeto, né? E esse projeto tendo reforçadores, eles tendem a funcionar melhor. Uma revisão agora mais recente, né, que não foi geral, mas foi uma intervenção onde eles conseguiram incluir 10 programas que faziam na escola, onde eles combinavam pais e os estudantes, e eles conseguiram desses 10 estudos, ou desses 10 programas, 9 deles tiveram pelo menos um ensaio clínico que mostrou a sua eficácia. De novo, repetindo o que já foi falado, quer dizer, a gente quando trabalha no pequeno, a gente tem resultados positivos, né? Então o desafio vai ser levar esse pequeno para a questão do país. Outra questão que eu acho que não poderia deixar de ter, que eu acho que vai ser mais falado à tarde, quer dizer, hoje a internet é internet, quer dizer, ninguém lê livro mais, ninguém presta atenção no professor, ninguém faz universidade só, né? Vou fazer uma brincadeira aqui na USP, meu filho faz poli e ele só aprende na internet, porque na aula ele não aprende nada. Então, é algo que, vamos dizer, de alguma maneira a gente não pode decidir hoje ou fazer ou achar que a gente vai atingir as pessoas somente através de aulas presenciais. Um outro estudo que eu acho que é interessante para eu pegar o último gancho, essa revisão da Cochrane mostrou que, como a gente estava falando, programas escolares, em média, têm efeitos protetores, mas, como a Zila também falou, com um poder ou um efeito relativamente pequeno, e aí a própria Cochrane fala, como os efeitos são pequenos, eles precisam fazer parte de estratégias mais abrangentes para a prevenção do uso de drogas para ter um impacto populacional, que é o que a gente está procurando. Agora, olhando, por exemplo, alguns resultados positivos que começam a aparecer em dados recentes em relação ao consumo de drogas fora do país, principalmente em adolescentes americanos, a gente pode dizer, poxa, então a gente está fazendo ali na escola, a gente está fazendo alguns programas, isso está dando resultado segundo um grande estudo longitudinal, na verdade não é um grande estudo longitudinal, mas são várias avaliações que são feitas anualmente no Monitoring the Future, então a gente fica relativamente otimista, dizendo isso está funcionando em adolescentes, exceto para maconha, né? E aí é interessante, e eu acho que aí eu vou terminar com essa questão assim. Se você, por exemplo, pegar, né, eu trouxe até em inglês só para a gente saber exatamente o que eles perguntam. O que você acha que vai fazer mal para as pessoas se elas provarem maconha 1 ou 2 vezes? A gente tinha, em 75, 15% dos garotos achavam que usar maconha 1 ou 2 vezes já fazia mal. Isso baixou para 11,9%. Se você fumar maconha ocasionalmente, 18 em 75. Eu não sei o que aconteceu em 91. 91 foi um ano, e eu peguei esse ano, não sei quem era o presidente, mas foi uma época que todo mundo falava mal da maconha nesses estudos, pelo menos, né? Era o Bush, eu não sei, mas...
E aí, em 2017, de novo, houve aí uma redução nos garotos que achavam que queria fazer mal fumar maconha ocasionalmente. E o último, que é mesmo, quer dizer, isso chama atenção, quer dizer, a gente está falando um monte de tempo aqui sobre maconha, mas somente 30% dos garotos, né, aí é a média entre o 8º, 10º e 12º ano do ensino médio americano, somente 30% deles achavam que poderia fazer algum mal se você fumasse regularmente. Você desaprova pessoas, aí eles até põem, maiores de 18 anos, que fazem experimentar maconha 1 ou 2 vezes. A minoria, vamos dizer assim, 39% desaprova. Se você fumar ocasionalmente, 46% desaprova. Se você fumar regularmente, 64% desaprova. Agora, comparando com as outras drogas, somente LSD, ou seja, se você usar 1 ou 2 vezes LSD para essa, vamos dizer, essa turma, eles acham tudo ok. Para todas as outras drogas, as taxas de desaprovação são acima de 80%, né, comparado com 40% de maconha. Então existe, né, a gente, embora venha fazendo esses programas de prevenção, existe, pelo menos no nível nacional. E aí é interessante também o quanto eles achavam que era fácil. E isso é uma coisa interessante. De 75 para cá, pelo menos esses adolescentes nos Estados Unidos, né, uma amostra nacional, não acham que ficou mais fácil adquirir maconha. Eles já achavam muito fácil adquirir maconha desde a década de 70, né? Isso chamou a atenção, mas, de novo, a maconha é um pouco diferente das outras drogas listas. Aí chegamos numa coisa que eu acho que é talvez aí o mais importante. Quando você olha, se você usou droga nos últimos 30 dias, né, mostrando, tudo bem, o cara usou droga nos últimos 30 dias, não significa que um cara é dependente, mas significa, esse é o penúltimo slide, significa que ele tem uma certa frequência de uso. E aí vocês podem ver que, comparando maconha, que é aqui embaixo, né, isso não está funcionando, mas versus uso de outras drogas, você pode ver que a maconha, ela é uma droga que de alguma maneira vem aumentando de 3,2 até 13,8 em 91. De 91, né, usavam, dependendo do ano que a criança cursava, de 3,2 a 13,8, e de 2017 de 5,5 para 23%, ou seja, quase 30%, não, quase 25% dessas crianças tinham usado nos últimos 30 dias. E aí o uso diário, a gente está hoje, né, em relação a 91, a gente tinha 2% do 12º ano, e hoje, em 2017, o 12º ano, a gente tem 6% de uso diário de adolescentes. Então, aí todas as outras drogas, inclusive as listas, diminuíram, exceto a maconha no Monitoring the Future. Rápido, né? Aqui a União Europeia, que houve um aumento interessante de 95 para 99, e depois vem relativamente estável. O Canadá não, a Austrália, que é outro país também que a gente manda os nossos filhos e que lá eles usam bastante, a maconha vem relativamente estável, quer dizer, então vem acontecendo nos Estados Unidos ainda um aumento, embora nos outros países, pelo menos os que publicam mais, isso não vem acontecendo. Então, concluindo, resultados positivos em programas de prevenção, mas esses resultados ainda são insatisfatórios em escala nacional nos Estados Unidos, e tem uma estabilidade, não sei se por causa dos programas de prevenção na Europa e na Austrália. E só para terminar, daqueles estudos que apareciam na revisão sistemática, talvez a Zila tenha essa informação melhor nesse último, dos 25 estudos, por exemplo, numa das revisões, 21 eram americanos. Ou seja, pelo menos os que são publicados, a grande ou a esmagadora maioria é americana, e é o país onde a gente não tem visto ainda a redução nem a estabilidade do consumo de maconha. Então, obrigado.